Elivaldo, começam a surgir novas manchas de óleo nas praias do litoral piauiense. Essa semana, a organização não governamental Comissão Ilha Ativa, que faz o monitoramento de preservação do meio ambiente em toda a extensão do litoral piauiense, fez o registro de mais resíduos de óleo nas praias da Pedra do Sal, Atalaia, Arrombado, Coqueiro e Cajueiro da Praia. A preocupação aumentou porque agora começam a aparecer marcas do produto também nas redes dos pescadores, o que seria um sinal de que os animais marinhos podem ter sido atingidos. O nosso litoral é conhecido por abrigar várias espécies de tartarugas marinhas e também o peixe-boi. Biólogos da Comissão Ilha Ativa já comunicaram à Capitania dos Portos de Parnaíba e ao IBAMA sobre o aparecimento de novas marcas de óleo na costa do litoral piauiense. Desde o dia 2 de setembro, começaram a surgir manchas de óleo no litoral do Nordeste. Ontem, em visita ao estado de Sergipe, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que já foram recolhidas mais de 100 toneladas do produto do litoral nordestino. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com ministros e comandantes das Forças Armadas para discutir o assunto nas praias do Nordeste. O presidente disse que as manchas que apareceram estão sendo analisadas e afirmou que o óleo não é produto comercializado no Brasil. Ele disse ainda que está no radar um país que pode ser o da origem do petróleo, mas não quis revelar de qual país se tratava. Especula-se, Elivaldo, que seja a Venezuela. Nós vamos agora ao vivo com o Délio Rocha de Brasília, que tem mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Oi, Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, Nádia, aí surgiu a suspeita em torno da Venezuela, nesse caso, porque o petróleo, né, conforme as pesquisas que foram feitas sobre o que foi recolhido aí nas praias do Nordeste, se trata aí de um petróleo mais antigo, um petróleo mais concentrado, que é o tipo de petróleo que é muito comum ali na costa da Venezuela, é muito comum ali no petróleo que é recolhido na Venezuela. E por conta disso, Nádia, aí veio essa suspeita e a possibilidade aí levantada pelo governo, Nádia, e pela Petrobras, é que esse petróleo teria sido vazado de navios, né, durante a passagem pela costa brasileira. Mas aí mais pesquisas precisam ser feitas, Nádia, para que haja a confirmação da origem, né, deste petróleo. Há uma sugestão também, Nádia, que além desse recolhimento aí nas praias do Nordeste, que seja feita aí uma leitura aérea para se tentar identificar qual a movimentação, qual é o destino dessa mancha de óleo ao longo do litoral brasileiro, porque isso também poderia contribuir para a origem, né, desse petróleo e dessa poluição nas praias brasileiras. Nádia. Muito bem, Délio. Elivaldo, o MDB elegeu nova direção nacional do partido nesse final de semana. O deputado Baleia Rossi agora é o presidente. O Délio Rocha conversou em Brasília com o ex-ministro Carlos Marum, que, para quem não lembra, até, né, recentemente no governo Temer, era uma das lideranças mais importantes do MDB. Délio, o que revelou o ex-ministro sobre os rumos do partido? Olha, Nádia, bom dia para você aí, para o Elivaldo mais uma vez, né? O ministro Carlos Marum, ele disse que para o MDB se fortalecer, Nádia, é preciso contar aí com uma militância engajada, coisa que o partido não tem. Ele até citou o período do governo do MDBista Michel Temer, que, como você mencionou, ele fez parte. E Carlos Marum disse que na gestão do presidente Michel Temer, Nádia, faltou apoio, faltou uma sintonia entre a militância do partido e o governo do MDB. E isso contribuiu para o desempenho ruim do MDB nas últimas eleições. Vamos ouvir um trecho aí do que falou Carlos Marum. O militante também deve seguir o exemplo de Ulisses. Eu disse aqui, se nós fôssemos sempre ouvir o que aplaudem as ruas, o MDB nem existia. Porque o MDB nasceu num momento que a maior parte da população apoiava a ditadura. Essa é a verdade. E assim mesmo, o senhor Democracia, o senhor Diretas, decidiu por avançar com um partido que lutasse pela redemocratização. O partido deve ter as suas teses e nós, militantes, dirigentes,
parlamentares, devemos ter a coragem de defendê-las e não nos assustarmos quando, em algum momento, elas forem impopulares. Nádia, o ex-ministro Carlos Marum, ele se mostra otimista em relação à nova executiva nacional do MDB, que foi eleita no domingo, e segundo ele, a orientação dessa direção nacional é no sentido de que o MDB aí procure um diálogo com outras forças partidárias, que procure ali um entendimento, fortalecer alianças e avançar aí por um caminho mais de centro. Segundo Carlos Marum, o fortalecimento do MDB e a solução para as crises no país, Nádia, passam aí por um fortalecimento, por um diálogo. Não estaria aí a solução para a crise nas extremidades, nos discursos radicais, mas sim por um centro político. Vamos conferir. O caminho do país, do meu modo de ver, é pelo centro, certo? Aonde, por longo tempo, os extremos se posicionaram no comando de um país, isso foi positivo. Lugar nenhum, a história está aí para nos demonstrar isso. O caminho é o bom senso, e o bom senso não se encontra nas extremidades, o bom senso se encontra no centro. E o caminho do MDB, no meu modo de ver, crescer no sentido de se transformar no grande partido do centro democrático brasileiro. Nádia, essa entrevista com o ex-ministro Carlos Marum foi feita ontem na Câmara após uma solenidade, uma inauguração de uma estátua em homenagem a Ulisses Guimarães. E a obra, Nádia, essa estátua, foi de autoria do artista plástico piauiense Clauberto Santos e foi encomendada pela Fundação Ulisses Guimarães, que é ligada ao MDB. A estátua, essa obra de Clauberto Santos, fica agora no Salão Verde, ao lado da entrada do plenário principal da Câmara, que já leva o nome de Ulisses Guimarães, Ulisses Guimarães, que presidiu a Assembleia Nacional Constituinte e é uma das principais lideranças no processo de redemocratização do Brasil. Nádia. Tá certo, Délio. Obrigada. Bom dia. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí. Quem encomendou essa estátua de Ulisses Guimarães? O Délio falou ali a informação do artista plástico piauiense e foi encomendada pela Fundação Ulisses Guimarães. Nádia, eu suponho que tenha sido com influência direta do ex-ministro João Henrique Souza. Tá certo. Depois a gente mostra para você como é que ficou essa estátua em homenagem a Ulisses Guimarães.